Finalmente estamos aqui para nossa última aula da série Lições Estoicas, hoje falando sobre inveja. Essa aula vai subir gravada. Infelizmente, estou com alguns probleminhas na internet aqui em casa e por isso está sendo difícil transmitir ao vivo. Então, por isso, nossas próximas aulas vão ser gravadas até que eu consiga acertar aí esse problema, tá ok? Mas conto com você aí, deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal e dizendo aí quais são os assuntos que você quer ver que eu trate, né? Quer ver aqui no canal para a gente tratar, sejam em aulas, sejam em outros vídeos. Bom, vamos lá então, sem mais demora, para a nossa aula sobre inveja, né? Como é que os estoicos lidam com esse assunto? Como já fizemos em aulas anteriores, vamos lá para a definição, para a gente entender, né? O que é inveja? Então, o dicionário diz que inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Também pode ser o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem, né? Então, por um lado, é uma tristeza, é um desgosto, né? Quando alguém se dá bem, quando alguém tem sucesso, seja financeiro, seja felicidade. E, por outro lado, pode ser também o desejo de ter o que a outra pessoa tem, né? Então, é uma mistura ali de tristeza porque o outro conseguiu, com o desejo de conseguir o que ele conseguiu também, né? E aí, gente, é aquela história. Todo mundo diz que é alvo de inveja, né? Nas redes sociais, então, uma beleza. Ah, porque eu sou alvo de inveja, todo mundo me inveja, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo queria ser como eu. Mas ninguém admite ser o invejoso, né? Isso é uma coisa interessante da gente perceber. A inveja é um dos tipos aí, entre aspas, né, de pecados aqui, que todo mundo se acha alvo dele, mas ninguém admite, né? O tipo de coisa que ninguém fala, não, eu sou invejoso mesmo, eu queria ter o que o fulano tem, eu queria ter o que o Beltrano tem. É o tipo de coisa que as pessoas, por um lado, né, até se vangloriam, se gabam, né, de acharem que estão sendo alvo da inveja alheia, e por outro lado, ninguém fala, acaba sendo uma coisa assim até um tanto envergonhada, né, quando se sente inveja das outras pessoas. A grande verdade é que, como um sentimento humano, né, como uma emoção humana, é possível que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já experimentou algum grau de inveja em algum momento da vida, nem que seja quando você era criança. De repente, hoje, você é uma pessoa super bem resolvida, não sofre desse problema, mas nem que seja quando criança, né? Que o amiguinho lá ganhou um brinquedo, ganhou um presente que você queria, e aí você ficou lá chateado, triste, enjoado da vida, porque ele ganhou e você não ganhou. Então, em algum momento da vida, eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já experimentou ou vai experimentar a inveja. E aí, o que os estoicos têm a nos dizer, né? Já que essa é uma questão aí na nossa vida que traz tristeza, que traz desgosto, que traz infelicidade, o que os estoicos têm a nos dizer a esse respeito? Então, eu separei aqui 3 lições para a gente fechar. Eu peguei uma do Epiteto, uma do Sêneca e uma do Marco Aurélio para a gente fechar bem aqui essa nossa série de lições estoicas, para a gente ver, então, o que a gente pode aprender com eles. A primeira é a gente praticar o desapego, ou seja, a gente aprender a não se apegar, a não ficar assim, sabe, triste, como se ter um bem ou não ter um bem fosse sinônimo de felicidade ou infelicidade. Eu sei que ainda mais hoje em dia, né, a gente vive numa sociedade em que bens materiais, aparência, vira sinônimo de valor pessoal, né? Vira sinônimo de o quanto você vale, o quanto você agrega nessa sociedade. Os estoicos vão dizer o contrário, né? Primeiro, que os nossos bens não definem a nossa identidade e por isso a gente precisa aprender a desapegar deles, né? Então, o que o Epiteto vai dizer? Eu te convido aqui a ler comigo esse trechinho, né? Então, lá nas Diatribes, né, no primeiro livro das Diatribes, a Diatribe 24, ele diz assim: o que fazes quando desembarcas de um navio? Não levas contigo o timão nem os remos, não é? Mas levas as tuas coisas, o leste, o alforge.
Assim, agora, se tiveres em mente as tuas próprias coisas, nunca reclames a posse das alheias. Ou seja, na vida, né? O Epiteto aqui dá um exemplo do navio, né? Se você desembarca de um navio, tem coisas que você deixa por lá e você não fica chateado porque você não conseguiu carregar aquilo que não era seu, né? E, por outro lado, né, mesmo as tuas coisas, ele vai continuar dizendo, né, vai continuar falando isso lá no restante das diatribes, se você tiver em mente as tuas coisas, você vai lembrar que nem aquilo que é teu, de fato, é 100% teu. Por quê? Porque está sujeito, né, às circunstâncias da vida, está sujeito a que você perca essas coisas em algum momento. Então, de repente, assim, eu, por exemplo, adoro papelaria, né? Então, de repente, tem uma caneta maravilhosa que eu comprei. E comigo, gente, eu tenho, assim, um certo azar com caneta, que às vezes eu consigo encontrar aquela caneta maravilhosa, perfeita, linda, e aí ela cai no chão, estraga a ponta e acaba com toda a minha graça com aquela caneta. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou me alegrar enquanto eu tiver a caneta, enquanto ela estiver funcionando, né? Mas uma vez que ela se quebrou, uma vez que ela parou de funcionar, adianta chorar, reclamar, né, espernear, enfim, fazer isso. Não adianta, né? Não adianta. E aí o Epiteto fala, você vai falar assim, Fernanda, mas é só uma caneta, né? É uma coisa pequena, fácil de comprar outra e tal. Mas é nessas coisas pequenas que o Epiteto fala que a gente tem que treinar esse desapego, né? Lá no manual ele fala que a gente tem que treinar, por exemplo, derramou um pouco de vinho, o servo não atendeu. Então fala, cara, isso é o preço da tranquilidade. Eu vou deixar essas coisas rolarem sem ficar me preocupando com isso. Ele diz, esse é o preço da tranquilidade, é o preço que você paga para viver tranquilo, né? É esse desapego, é entender que as coisas primeiro, não vão nos pertencer para sempre, elas estão sempre com a gente por um empréstimo, né? E por outro lado, não se estressar, não colocar a sua felicidade naquela coisa. E aí ele diz: começa pelas menores coisas. Ele fala assim: se você tem um vaso de argila, né? Lembra que uma hora ele vai quebrar, lembra que uma hora ele vai se espatifar. Então, começa dessas pequenas coisas para você, né, chegar nesse nível de desapego das maiores coisas, das coisas mais difíceis, das coisas mais valiosas. Então, primeira coisa, né, é ter esse desapego. Primeiro, ter em mente as suas coisas, para não ficar reclamando a posse das alheias, né, as posses das coisas de outras pessoas, lembrando que nem as tuas, de fato, são eternamente tuas, né? Segunda coisa é a buscar a satisfação. Como assim, Fernanda? A gente vive num mundo, especialmente nesse nosso mundo capitalista, é um mundo de desejos ilimitados, né? Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman que ele vai falar que a lógica do consumo perpassa toda a nossa vida e a gente acaba baseando nossas relações e até mesmo a nossa felicidade nessa lógica de possuir coisas. O problema é que a lógica do consumo é uma lógica, né, na nossa sociedade capitalista, que não é feita para durar. Você compra uma coisa hoje pela utilidade que essa coisa tem, pelo interesse que você tem nela, e dali a 2 minutos essa coisa já não presta mais, já está ultrapassada, está obsoleta, não funciona mais, e aí você joga fora. Então, a gente vive nessa rodinha de hamster de eu quero uma coisa nova, eu quero um celular novo, um carro novo, uma casa nova, eu quero uma coisa nova, e aí eu consigo essa coisa e a alegria daquela coisa dura 5 minutos, porque logo em seguida, logo depois, você já fica chateado porque você quer outra que acabou de sair, que é mais nova, que promete mais recursos, enfim, a gente nunca está satisfeito, né? O Bauman vai falar que a sociedade do consumo ela prospera enquanto os consumidores viverem insatisfeitos, né? Isso ele fala lá no livro Vida para Consumo. Apenas se você estiver insatisfeito é que você continua comprando, é que você continua adquirindo bens. Então, por isso, os estoicos vão dizer, a gente precisa aprender a ser mais satisfeito, né? E aí eu pego um trecho aqui do Sêneca, lá no livro da Tranquilidade da Vida, em que ele diz assim, ó, daí este aborrecimento, este desgosto de si, este redemoinho de uma alma que não se fixa em nada, essa insatisfação eterna, né? Esse aborrecimento até de si mesmo.
esta sombria impaciência que nos causa a nossa própria inércia, principalmente quando coramos ao confessar as razões. E o respeito humano recalca em nós nossa angústia. Estreitamente encerradas numa prisão sem saída, nossas paixões aí se asfixiam. Daí a melancolia, a languidez e as mil hesitações de uma alma indecisa, que a semi-realização de suas esperanças prolonga na ansiedade e no seu malogro na desolação. Daí essa disposição para amaldiçoar o seu próprio repouso, para lamentar-se por não ter nada a fazer e para invejar furiosamente todos os sucessos do próximo, pois nada alimenta a inveja como a preguiça desgraçada, e se desejaria ver todo mundo malograr, porque não se soube obter êxito. Ou seja, ele vai dizer aqui justamente, quando você está enjoado com a sua própria vida, quando você não está satisfeito com a sua própria vida, é aí que bate o tédio, é aí que bate a preguiça, é aí que bate a inveja, porque você acha que todo mundo tem uma vida melhor do que a sua, que todo mundo está vivendo, está viajando mais, está curtindo mais, todo mundo tem mais recursos e mais possibilidades do que você de ter uma vida mais interessante. Então, é isso que a gente precisa combater e procurar a satisfação. Não só pensar nas coisas que a gente não tem, nas coisas que nos fazem falta, mas se alegrar por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente já dispõe, daquilo que a gente já desfruta. Aprender a desfrutar das coisas até o fim, até o final de seu uso, e não simplesmente trocar, né, cada minuto que não nos interessa. Então, até mesmo essa noção de satisfação. Se você foca nas suas coisas, se você está satisfeito com as suas coisas, você não vai ficar triste ou né, desgostoso porque outra pessoa conseguiu alguma coisa. E, por fim, justamente nesse ponto aí, né, foque em si mesmo. Né? Ao invés de ficar olhando para os outros, foque em si mesmo. E aí eu trago Marco Aurélio aqui para a gente fechar essa aula, que diz assim: não gastes a parte restante da vida a cogitar nos outros, salvo quando estiveres promovendo o bem público. Ou então ficarás privado de outra atividade, isto é, entregues a cismas sobre o que o fulano estará fazendo e por quê, o que ele diz, o que ele cogita, o que ele maquina, e todas as indagações dessa espécie que te desnorteiam e distraem da vigilância sobre o teu guia. Ou seja, ele diz, não perca tempo olhando para o que o outro está fazendo, está deixando de fazer, está comprando, está cogitando fazer. Enfim, a gente perde tempo demais se preocupando com a vida alheia. E nisso a gente esquece de focar na nossa própria vida, de focar no nosso trabalho, naquilo que a gente quer conquistar e naquilo que a gente já tem, como eu falei antes, né? Da gente desfrutar do que a gente já tem. A gente fica comparando a nossa vida, né, com esse reality show das redes sociais, e a gente faz uma comparação injusta, porque a gente compara os nossos bastidores, né, porque só a gente sabe do nosso dia a dia, com aquilo que as pessoas colocam no palco, né, com aquilo que as pessoas expõem, porque as redes sociais são um recorte. A gente não está vendo a vida toda da pessoa, né? A gente está vendo um recorte, e normalmente um bom recorte, né? Porque também ninguém fica postando tristezas e lamúrias, né? Então, esse é um ponto importante da gente pensar, né? Parar de ficar pensando no que o outro está fazendo, deixando de fazer, e pensar no que a gente tem a fazer, no que cabe a nós, no que nos pertence. Porque quando a gente olha um pouco mais, né, para a gente mesmo, a gente consegue viver, primeiro, sem tanta comparação, sem essa sensação de que a gente está sempre por trás, que a gente está sempre né, tá ficando para trás nesse jogo, nessa corrida, sabe lá para onde, e a gente começa a desfrutar mais o presente. Ao invés da gente pensar na vida como essa corrida, a gente começa a pensar na vida como uma jornada em que você vai aproveitando cada trecho do caminho, ao invés de só focar no final, só focar no fim, né, dessa corrida. Então, se você gostou dessa aula, eu te convido a deixar aqui o seu comentário, o que mais te chamou a atenção, se você concorda com os estoicos, e se você tiver sugestões para outras aulas, outros vídeos, pode deixar aqui também.
Não esqueça de deixar o seu like. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal para receber todas as notificações, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te recomendar outros também. Então, eu espero você na próxima. Tchau, tchau!